Boa noite, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de volta. Vamos para mais uma aula da disciplina superior. Tá? Chega daquele homem macaco que estava aqui falando com vocês. Agora vamos passar então para uma disciplina bacana. Rapaziada, hoje a nossa aula de geral vai começar com um tema bastante presente nos vestibulares, que é a questão do absolutismo e do mercantilismo. Ok? Galera, vamos então relembrar um pouquinho. Isso aqui vai estar, se não me engano, na unidade 6 da apostila de vocês. Então, História A, sou o professor Otto. E essa é a unidade 6. Rapaziada, vocês lembram que a gente discutiu na última aula de Renascimento? Que do renascimento comercial e urbano, né, o renascimento comercial vai gerar um renascimento urbano, né? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter as feiras que vão crescer e vão se fixar. À medida que elas se fixam, elas formam o que a gente chama de burgos. São cidades que viviam do comércio. Certo? Qual é a nova classe social que vai estar nascendo aí? A burguesia. Ok? Então a gente vai ter, no renascimento comercial e urbano, o nascimento da burguesia. Então a gente vai ter o nascimento da burguesia. A burguesia vive essencialmente de que atividade? Comércio. Agora eu pergunto para vocês. No feudalismo, as atividades comerciais, elas são favorecidas ou prejudicadas? Prejudicadas, né? O feudalismo representa uma série de entraves ao desenvolvimento do comércio, como multiplicidade de moedas, falta de unidade de pesos e medidas e impostos internos. Correto? Então, para esse burguês, o esquema feudal era muito ruim para o desenvolvimento de suas atividades. Certo? Então, vamos lá. A burguesia quer acabar com o feudalismo. E o rei, galera? Qual é o barato do rei? O rei, a gente estava até discutindo ali fora, em determinado momento ele precisou fazer o quê? Distribuir terras para ampliar a sua defesa. Não é verdade? E ele distribuiu essas terras por quê? Porque ele era extremamente pressionado em suas fronteiras. Correto? Só que eu pergunto a vocês, após as cruzadas, os islâmicos vão continuar invadindo a Europa? Ou está acontecendo um movimento oposto? Está acontecendo uma retomada dos territórios dos países europeus sobre os territórios que eram dominados pelos islâmicos. Está acontecendo uma retomada. Então, os países da Europa já não estão mais sofrendo essa pressão tão forte em suas fronteiras. E mais, esses árabes, que foram vistos como inimigos durante toda a Alta Idade Média, agora eles estão fazendo o quê? Comercializando com os europeus, né? Aliás, as especiarias vêm de onde, gente? Das Índias. As especiarias vêm do Oriente. Certo? Então eles são agora, na verdade, parceiros comerciais. Eu não vou precisar ficar me defendendo desse parceiro comercial. Entende o que eu estou dizendo, galera? Tranquilo? Se eu não preciso mais ficar me defendendo o tempo todo desse parceiro comercial, eu vou precisar manter os senhores feudais com seus exércitos para me defenderem das invasões, sim ou não? Não. Entende o que eu estou dizendo? Essa necessidade de defesa, ela meio que se esvazia. Então, assim, o que o rei quer? Centralizar o poder. Quem é que está com o poder aqui? Por que esse poder não está centralizado nas mãos do rei? Porque ele está dissolvido nas mãos dos senhores feudais. Isso aqui agora é um feudo, cada carteira isso aqui é um país, cada carteira é um feudo, cada um de vocês é um senhor feudal. Quem manda aqui dentro? O senhor feudal. Por isso a gente tem o quê? Poder descentralizado. O que eu quero? Eu quero mandar aqui dentro. Eu quero ser um rei absolutista. Entende o que eu estou dizendo? Eu quero poder. Então quem está impedindo a centralização de poder nas mãos do rei? Os senhores feudais. Quem está dificultando o comércio da burguesia? Os senhores feudais. Conhece a moral do inimigo, do meu inimigo é meu amigo? É mais ou menos o que vai rolar aqui. Não que a nobreza seja inimiga da burguesia, muito menos do rei. Mas eu estou dizendo assim, que o esquema feudal está desagradando, nesse momento, tanto a burgueses quanto a reis. Então eu preciso entender isso aqui para entender como se deu o absolutismo e o mercantilismo. Certo? Dá uma olhada aqui.
No pacto, é feito um pacto entre a realeza e a burguesia, aonde o rei vai buscar centralizar esse poder e a burguesia acabar com os entraves feudais ao desenvolvimento do comércio. Mas como o rei vai centralizar esse poder? Com a ajuda financeira da burguesia. A burguesia vai financiar exércitos ao rei para que ele não dependa mais dos senhores feudais. E qual será a contrapartida do rei? Criar uma série de mecanismos econômicos que beneficiam o comércio. Então, desse pacto, nasce aquele esquema ali. Show de bola, galera? Tranquilo? Coisa mais querida? Vamos andar então. Rapaziada, aí a gente tem o estado absolutista, né? Onde a gente aqui tem um esquema onde a gente vê, né? O apoio dos negócios da burguesia, o rei vai apoiar, né, aos negócios da burguesia, e o Estado vai sustentar a nobreza. Porque eu botei isso aí para mostrar para vocês que não vai haver uma briga entre realeza e nobreza. O rei centraliza o poder, mas sem entrar em choque com essa nobreza, ok? Os objetivos a gente vai ver depois. Então toca. Vamos lá. Galera, o rei foi financiado pela burguesia. Show de bola? Maravilha. Agora eu pergunto, alguém fica no poder exclusivamente pelo uso da força? Até se mantém, mas não por muito tempo. Ninguém se mantém muito tempo no poder exclusivamente pelo uso da força. Então, na verdade, precisa de uma legitimação. E quem vai dar essa legitimação aos reis absolutistas? Os filósofos renascentistas e os teólogos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os principais filósofos renascentistas do absolutismo, quais são? Hobbes e Maquiavel. Hobbes vai escrever o Leviatã. Quem é o Leviatã? É um monstro que engole tudo que vê pela frente. Quem ele representa? A própria sociedade. Certo? E de tanto ele destruir tudo, certo? Ele vai acabar o quê? Impedindo o seu próprio desenvolvimento. Então entendam, o que o Leviatã representa? A sociedade que destrói tudo que vê pela frente. Daí ele tira a frase, o homem é o lobo do próprio homem. O que ele está dizendo com isso, galera? O que ele está querendo dizer com isso? Que a sociedade é autofágica, né? Ela precisa de um controle. Porque se não tiver um controle, ela se destrói. Quem é que pode exercer esse controle? Um rei absolutista. Entende o que eu estou dizendo? A necessidade desse rei é real. E quem precisa dele? A sociedade. Quem precisa do rei é a sociedade, não é o rei que vai precisar da sociedade. Entende o que eu estou dizendo? Para não se autodestruir, ela necessita de alguém para gerir essa sociedade. Quem seria, então, o gestor dessa sociedade? O rei absolutista. Ok? O outro cara que vai discorrer sobre as questões do absolutismo monárquico, o mais famoso e o mais presente em provas, na verdade, é Nicolau Maquiavel. Certo? Esse cara vai escrever um livro chamado O Príncipe, da onde a gente tira a máxima, os fins justificam os meios. Galera, qual é a filosofia do livro O Príncipe? Como é que é seu nome, gata? Micala. Micala. Escuta só, tá? Você tá vendo que o gurizão ali tá tirando meleca? Não. Não tá vendo? Ele tá tirando meleca, você não tá vendo? Não. Por que você não tá vendo que ele tá tirando meleca? Não tá olhando. Porque você tá concentrado em mim. Por que você tá concentrado em mim? Porque você quer passar no vestibular, certo? Por que eu estou usando esse exemplo? Assim é a sociedade. Cada indivíduo da sociedade está preocupado com o quê? Com os seus interesses. Então ele não consegue olhar para o lado e ver de fato o que está acontecendo. Por quê? Ele está buscando saciar suas necessidades e está preocupado em suprir os seus desejos. Normal? Certo? Por isso você está olhando para mim e não está vendo o gurizão ali tirar meleca. Show de bola? Tranquilo, coisa mais querida? Beleza. E nem viu também que o outro gurizão fez a barba, né? Também não viu o gurizão ali, aquele ali fez a barba hoje, tá? Entenderam o que eu estou dizendo, gurizada? Tranquilo, coisa mais querida? Bem, se eu estivesse aqui, eu também não conseguiria ver o gurizão tirando meleca. Mas eu não estou aqui, eu estou aqui. Estou acima. E é essa a moral do príncipe. É isso que Nicolau Maquiavel vai defender no Príncipe. Ele vai dizer, a sociedade não consegue perceber quais as reais necessidades dela. Por quê? Porque ela está toda no mesmo nível. O príncipe não, o príncipe está acima da sociedade. E por estar acima da sociedade, ele enxerga o todo. Ele consegue perceber os anseios de cada canto dessa sociedade. Isso torna ele o cara correto para quê? Para governar essa sociedade.
E por isso, por mais que você não entenda o que está rolando, certo? Por mais que você não entenda o que está rolando, o que eu busco é sempre o melhor para essa sociedade. Ou seja, eu vou encher você de impostos. Você vai ficar muito bravo comigo, vai dizer, pô, que cara chato, o rei chato tá me enchendo de imposto. Mas é que você não sabe, mas aquela região lá longe no reino está precisando construir uma ponte, porque aquela galera ali não está conseguindo comercializar, está isolada. Então eu vou cobrar impostos para construir uma ponte, ok? Por exemplo, o cara ali ficou brabo, por quê? Porque eu vou executar o amiguinho dele. Aí todo mundo vai ficar bravo, pô, o rei é mau, ele mandou executar o cara. Mal sabem vocês que aquele cara ali fica peidando na sala o tempo todo. Mó peidão, a gatinha ali do lado, por exemplo, tá amarela já. Entendeu? E a lei é clara, peidou na sala, matou. Fala, filho. Não, ó. Sim. O que o Maquiavel tá... Cara, não é o rei que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é o filósofo renascentista, o Maquiavel. Ele está dizendo que o rei, ele é necessário porque diferente, ele está acima da sociedade. Ele não está preocupado com os anseios dele. Ele está olhando sempre para os seus súditos, olhando sempre para a sua sociedade. E por isso ele consegue perceber quais as reais necessidades dessa sociedade. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque ele consegue perceber o que ele precisa fazer para resolver esses problemas. Seria mais ou menos isso. Só que não é um alguém, é um alguém específico. O príncipe. Que ele nasceu já com essa história, ele nasceu acima da sociedade. Ele está acima da sociedade, ele percebe as coisas de cima. Por isso, tudo que ele faz é em prol do desenvolvimento dessa sociedade. Por isso que a gente tira, os fins justificam os meios. Né? Eu vou cobrar impostos, eu vou executar. Para quê? Para construir a ponte, para parar de peidar. Ok? Show de bola, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Tranquilo? Mas olha só, a justificativa, a legitimação, ela não se deu apenas com os filósofos renascentistas, ele também se deu com os teólogos. E aí a gente vai ter aqui o Jacques Bossuet, que é o cara que vai inventar essa brincadeira do direito, não inventar, que na verdade Jean Bodin já falava isso também, mas ele vai falar, né, a política tirada das Sagradas Escrituras, que é o livro de Jacques Bossuet, ele vai tirar, né, que esse cara, que o rei, ele tem o direito de ser rei, por quê? Porque ele é iluminado por Deus. Deus ilumina esse cara. Então, ele é o escolhido de Deus, por isso a gente tem que respeitar. Mais ou menos o que Jean Bodin dizia já no século XVI. Show de bola? Então esses caras, eles vão apontar o rei como o quê? Como alguém escolhido por Deus. Agora eu pergunto para vocês, quando eu falei de Hobbes e falei de Maquiavel, em alguma vez eu usei o nome Deus? Porque eles são o quê? Renascentistas. Então eles usam o quê para explicar a necessidade do rei? A razão. Né? Os teólogos não, eles já vão passar essa história para a questão do religioso, né? Da religião. Quem é que legitima o rei? Deus. Por isso a gente vai ter, nesse antigo regime que a gente já vai discutir, essa união entre igreja e Estado absolutista. Show de bola, galera? Tranquilo? Galera, quem é o ícone do absolutismo monárquico? Um camarada chamado Luís XIV. O cara que falou, l'État est moi, o Estado sou eu. Não lembra dessa história? O cara é tão egocêntrico que o cara vai dizer, eu sou a França, o Estado sou eu. O cara vai se auto-intitular o Rei Sol. E vai fazer uma casinha simples, quase uma choupana, chamada Palácio de Versalhes. Né? O maior palácio da Europa, um monumento de palácio. Certo? Vai afundar os cofres públicos franceses para ter o quê? A sua choupaninha chamado Palácio de Versalhes. Show de bola, galera? A dinastia Bourbon, então, a dinastia mais forte da França. Né? A gente também vai ter uma dinastia forte na Inglaterra, que é Stuart, e depois a Tudor. E a gente vai ter uma na Áustria, que é muito forte também, que é a Habsburg, que depois também governará a Espanha e por um tempo até mesmo Portugal, durante o período da União Ibérica. Show de bola, galera? Dúvidas sobre absolutismo? Então tá. A burguesia financiou o rei, centralizou o poder em suas mãos e foi legitimado, tanto por filósofos quanto por teólogos, ok?
massa. E o que o rei vai fazer então para pagar esse apoio? Vai desenvolver uma série de mecanismos que vai gerar o que nós chamamos de mercantilismo. O que seria o mercantilismo, galera? Seria o capitalismo comercial, a primeira fase do capitalismo, certo? Qual é a peça-chave dessa brincadeira? O metalismo, o bulionismo. O que isso aqui prega? O acúmulo de metais para a cunhagem de moedas. Agora, de fato, o metalismo é o pilar que faz a transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Galera, no modo de produção capitalista, quanto mais o que eu tenho, mais rico eu sou? Dinheiro, correto? Então eu tenho o acúmulo de capitais. Quanto mais capital eu tenho, mais dinheiro eu tenho, mais rico eu sou, correto? Maravilha. No feudalismo a coisa não funciona bem assim. Quanto mais o que eu tenho, mais rico eu sou. Mais terras, certo? E o metalismo é justamente quem vai mudar essa história. Ela vai dizer o quê? Que a riqueza de uma nação está intimamente ligada à capacidade dela de acumular metais, não mais terras. Certo, galera? Muita gente não entende como é que Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, manda um barquinho de volta para Portugal avisando o que descobriu e toca para a Índia e deixa isso aqui mais ou menos abandonado. Porque ele chegou aqui e viu o quê? O pau-brasil e o índio pelado. Né? Tinha metal precioso? Não. Tinha alguma especiaria que ele já conhecia, né? Fora o pau-brasil, que dava para comercializar? Não. O lucro seria garantido? Não. Lucro garantido estava onde? No comércio. Esse comércio estava onde? Na Índia. Eu ir para a Índia, é certeza que eu vou acumular o quê? Metal, né? Eu vou comercializar e vou ter essa... Porque essa acumulação de metal ela pode se dar de duas formas. Quais? Através da descoberta de jazidas. Era o caso no Brasil, por exemplo, sim ou não? Entre 1500 e 1530? É ou não? Não, não era o caso. E também se tiver o quê? Especiarias, produtos com alto valor. A gente tinha o pau-brasil, mas o pau-brasil, se você comparar com as especiarias da Índia, o lucro dele é menor. Show de bola, galera? Entenderam o metalismo? Protecionismo alfandegário, outro pilar do mercantilismo. Que pilar é esse? Galera, como é que o rei faz para proteger a mercadoria do burguês? Vamos brincar aqui, ó. Agora não é mais uma sala de aula em Floripa, agora a gente está todo mundo na Inglaterra. Tá massa? Estamos todos em Londres. E a nossa amiga Mircala aqui, ela é... Tá, eu vou chamar você de Maria, pronto. A Maria aqui é uma burguesa que produz caneta, ok? Tá aqui a linda Maria com sua caneta, burguesa Maria, ok. Dentro da Inglaterra. Só ela vende essa caneta. Vende a quanto, filha? R$1.000 cada caneta? Não, tá muito caro. 100 pila cada caneta, beleza? Maravilha? 100 pila cada caneta. A Maria vende. Show de bola. Eis que vem uma burguesa da França vender a mesmo tipo de caneta a 5 pila. Como é que eu vou proteger a caneta da minha burguesa inglesa? Eu vou botar tanto imposto em cima dessa caneta que ela vai ficar mais cara. Protecionismo alfandegário é isso. Eu vou encher o produto que vem de fora de imposto para garantir que ele fique mais caro que o produto que eu produzo aqui dentro, que o meu burguês produz aqui dentro, garantindo que dentro do meu país quem vende é o meu burguês. Certo? Protecionismo alfandegário. Outra questão, balança comercial favorável. O rei promete que vai haver sempre lucro, mais lucro com a venda que gasto com a compra de produtos. Certo? O que vai garantir uma balança comercial favorável para a nação, sempre, invariavelmente favorável. E por fim, o pacto colonial. O que prega o pacto colonial? O monopólio comercial das colônias para com suas metrópoles. Ou seja, eu sou Portugal, esta menina se chama agora Brasil. Quem é que pode comercializar com você? Eu. Eu posso comercializar com quem eu quiser, eu sou a metrópole, eu sou quem? Eu sou Portugal. Você é minha colônia, você é exclusiva. Entende o que eu estou dizendo? Esse exclusivismo garante a balança comercial favorável, mesmo com protecionismo alfandegário. Consegue entender a relação? Esse exclusivismo comercial das colônias para com suas metrópoles garante que, mesmo com o protecionismo alfandegário, ocorra a balança comercial favorável. Vou dar um exemplo. Eu sou Portugal, esta menina é Brasil. Quem produz açúcar? O Brasil. Quem pode comercializar esse açúcar? Portugal. Você quer comprar açúcar? Quer. Que bom. Vai comprar do Brasil? Não, vai comprar de mim. Então eu vou ter a exclusividade do produto. Eu, metrópole. Entende o que eu estou dizendo?
Entenderam como o Estado intervém para facilitar o lucro do burguês, sim ou não? Tranquilo? Bem, essa intervenção ela vai ser tão positiva e tão eficiente que o burguês, ao longo do século XV, XVI e XVII, vai encher os panturrilhos de dinheiro. Mas ele vai ganhar tanto dinheiro que ele não vai querer ganhar mais dinheiro somente. Ele, além do dinheiro, vai querer o quê, galera? Poder político. E é aí que vai entrar o início das revoluções burguesas do fim da Idade Moderna. Grande maioria deles pautados no quê? Nas ideias iluministas. Porque o iluminismo, ele vem fazer o quê? Século XVIII, o século das luzes, maravilha, todo mundo já sabe. Ele vem combater o antigo regime, o ancião regime. O que é isso? A união desse Estado absolutista, sustentado e legitimado pela Igreja. Correto? Absolutismo e Igreja, essa união de Estado e Igreja, que a gente vai chamar aqui então de antigo regime. Estado absolutista, no caso. Correto? Por quê? Porque por mais dinheiro que a burguesia tenha, quem manda é o rei. Absolutismo monárquico. Ok? Só que isso aqui vai acontecer mais aonde? Na França. Por quê? Porque o despotismo da dinastia Bourbon era muito forte, cara. Os caras eram muito punks como reis absolutistas. Jogaram a França numa miséria tremenda. Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, todos eles inventando moda para gastar dinheiro. Certo? E é por isso, e também não davam nenhum espaço para a burguesia interferir nas atitudes políticas. Por isso que o iluminismo francês vai se pautar basicamente no combate ao antigo regime. Enquanto na Inglaterra, a gente vai ter uma coisa um pouco diferente já. Eu estou roubando a tua caneta aqui, gato. Na Inglaterra, a gente vai ter uma coisa diferente. Vai ter o quê? Um combate à interferência do Estado na economia. Por quê que na Inglaterra o iluminismo vai se pautar muito mais em questões econômicas e na França em questões políticas, galera? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque é o seguinte, no século XVII, a Inglaterra passou por uma coisa chamada Revolução Gloriosa. E essa Revolução Gloriosa criou o que a gente chama de monarquia parlamentar. Na Inglaterra, né? Nessa monarquia parlamentar, a burguesia já participava na Câmara dos Comuns. Então você tinha a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes e o rei. Quem mandava de fato? O primeiro-ministro. Aí vai entrar a questão do Bill of Rights. O rei reina, mas não governa. Show de bola? É mais ou menos o esquema que está lá até hoje, né, galera? Elizabeth II, ela fica se enfiando nas questões políticas full time? Praticamente não. Praticamente o que ela faz? Deu, acabou? Essa é a participação dela? Certo? Show de bola, galera? Entenderam o que eu estou dizendo? Então, como as questões políticas já estavam resolvidas na Inglaterra, o iluminismo inglês ele se pautou muito mais em questões econômicas, para acabar com a interferência que um dia foi necessária aos burgueses. Se você olhar o mercantilismo, ele é totalmente o quê? Você tem muito o quê dentro dele? Interferência, né? O Estado vai proteger alfandegáriamente, o Estado vai ter o monopólio da colônia, certo? O Estado vai garantir balança comercial favorável, ou seja, o Estado está o tempo todo atuando na economia. Só que a burguesia cresceu, ela não quer mais essa proteção, ela quer o quê? Liberdade de comércio, ela quer o quê? O fim dos monopólios. Por isso, do iluminismo inglês, vai nascer o que a gente chama de liberalismo. Então, John Locke, que é um iluminista inglês, vai dar as bases para que Adam Smith desenvolva o liberalismo, junto com Malthus e David Ricardo. Show de bola, galera? Só que na França, a coisa já é bem diferente. Na França, o iluminismo ele vai se pautar, basicamente, só em questões políticas. A gente vai ter Diderot fazendo a enciclopédia, porém os três mais conhecidos são Rousseau, Voltaire e Montesquieu. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar desses três caras, né? Rousseau, ele vai dar porrada até na burguesia. Ele vai fazer críticas ao quê? À propriedade privada, né?
Ele vai dizer, o primeiro homem que falou isso é meu, inventou a sociedade moderna. E com a invenção da sociedade moderna, todas as guerras do mundo, concordam ou não? Vamos dar uma olhada. Lá na pré-história, essa caneta aqui é de quem? É nossa, né? Nossa, não tem propriedade privada, então isso aqui é nosso. Agora essa caneta é minha. Você quer usar essa caneta? Você quer usar essa caneta? Não dou. Não dou, é minha. Saca? Ah, mas você quer, então vem pra porrada, eu não vou dar. Agora, se isso aqui não é uma caneta, se isso aqui, por exemplo, é região balcânica, você é Império Austro-Húngaro e eu sou Império Russo, o que vai gerar essa caneta? Só a Primeira Guerra Mundial. Entende o que eu estou falando? A questão da propriedade privada é, de fato, o que gera todas as guerras do mundo. E é contra isso que Rousseau vai brigar. Agora, pergunto, eu posso dizer que Rousseau, então, é um grande comunista, sim ou não? Exorce os demônios, está amarrado em nome de Deus, queima. Pelo amor de Deus, eu não posso falar em comunismo antes de Karl Marx, tá? Não posso. Antes de Engels e de Marx, eu não tenho como falar isso. Então, entendam, Rousseau, ele é o precursor das ideias do combate ao fim da propriedade privada. Dele vão surgir as ideias de Graco-Babeuf na Revolução dos Iguais, no último período da Revolução Francesa. De lá vai nascer as ideias do socialismo utópico. Então, assim, um vai pegando as ideias do outro e a coisa vai, né, das ideias do socialismo utópico. Karl Marx e Friedrich Engels fazem o quê? O socialismo científico, certo? Voltaire ele vai dar porrada em quem? Na igreja. Qual é o objetivo de dar porrada na igreja, galera? A igreja é quem sustenta o quê? O poder do rei absolutista. Show de bola? Então perceba, Voltaire tem uma frase que eu acho muito interessante, ela fala o seguinte: se Deus criou o homem o pagou na mesma moeda. Ele é ateu, é isso? Não. O que ele está dizendo é que esse Deus, pregado pela Igreja Católica, que fica lá no céu com sua barba comprida, dizendo, vai pro inferno, tá bom, tá salva, vai pro inferno, tá salva. Esse Deus que sustenta, né, sustentado pela Igreja Católica, que apoia esse rei que te lasca o tempo todo, né, que te explora e que usa o teu dinheiro para fazer palácio, guerra, diabo 4, esse Deus é uma criação do homem. Né? Voltaire ele vai se adaptar a uma outra pensamento religioso chamado deísmo, que prega o Deus como energia, uma coisa por aí. Por fim, aqui, vamos ter Montesquieu. Montesquieu é o cara que dá um kamehameha na cara dura no poder absolutista do rei, porque ele faz o quê? Ele pega o poder absolutista do rei e fragmenta em 3. Montesquieu ele tinha a seguinte frase, ele dizia que todo homem que tem o poder tende a abusar dele. Será? Será? Claro que sim, né, galera? Todo mundo que tem muito poder tende a abusar desse poder. A gente já viu isso acontecendo 200 mil vezes na história. Certo? Então, se todo homem que tem o poder tende a abusar dele, qual a única coisa que pode barrar o poder? O próprio poder. Então você pega o poder absoluto e divide em 3. Legislativo, executivo e judiciário. Qual o mais importante deles, galera? Qual? Nenhum. Porque um não vive sem o outro. Adianta o legislativo fazer uma lei se o judiciário não julgar? Não. O judiciário pode julgar alguma coisa se não tem lei? Não. Adianta o judiciário julgar se não tiver ninguém para executar? Não. Então essas 3 leis, elas são independentes, porém interdependentes. Porque uma não vive sem a outra. Show de bola? Essas são as ideias que vão sustentar a principal revolução burguesa da Idade Moderna. Aliás, a Revolução Burguesa que vai fazer a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. De que revolução eu estou falando? Da Revolução Francesa, que será o tema da nossa próxima aula. Um beijo, daqui a pouco a gente volta com a história do Brasil. Tchau!